Verdade. Caio, a Luciana, ela, por favor, pergunte sobre o dízimo, isso me perturba muito. Deve continuar, por exemplo, a dar o dízimo nessas igrejas, como eu faço ou não faço? Não, querido, o seu dízimo é de Deus, não é de igreja nenhuma. Isso. Não aceite nunca mais que se use Malaquias como texto que a igreja estelionatariamente tomou posse para ela, e que era um texto circunstancial. O dízimo sempre esteve estabelecido em Israel, para o sustento da ordem levítica, da manutenção do templo, para a distribuição aos pobres, não só o dízimo como dinheiro, que era naquele tempo o que menos se dava, porque não havia moeda em circulação. Então o indivíduo pegava o dízimo do que ele tinha produzido na terra, ou o dízimo do seu rebanho, dos seus grãos, da sua produção, e levava para o templo, porque era disso que a classe sacerdotal comeria, antes de se tornar uma indústria extraordinária, que foi aquela que Jesus encontrou no templo, onde até casa de câmbio tinha. Porque tinha um negócio inteiro rolando no templo. Tinha o pessoal que vendia as ovelhas 10 vezes mais cara, porque o pobrezinho do pobre, às vezes não conseguia carregar a ovelhinha dele lá do norte de Israel, a pé numa caravana para sacrificar no templo. Então chegou um momento que foi ficando mais prático comprar no templo a ovelha. Agora aquela passagem, Caio, lá, se eu não me engano, está em Deuteronômio, onde diz que se fosse muito distante, ele deveria pegar aquela quantia, aquele valor, aí sim transformava aquilo em moeda e faria uma festa. Então esse tipo de passagem bíblica, a gente nunca escuta hoje. Não, o que aconteceu foi o seguinte: os evangélicos fizeram de cada igreja local, essa que tem porta, placa escrito, primeira não sei de quê, fizeram disso réplicas do templo de Israel dos dias de Salomão. Então todo o templo evangélico é uma maquetinha, não na forma e não na estética, é uma maquete jurídica, é uma maquete de leis arrancadas do judaísmo e feitas em transposição como poder para a classe sacerdotal dos templinhos evangélicos. E ungiram aquelas edificações, aquelas construções, aqueles prédios, como sendo o templo-estado que tinha se tornado o templo de Israel, especialmente depois da volta do cativeiro em Babilônia. Porque antes do cativeiro em Babilônia, enquanto o templo estava erguido, o templo de Jerusalém não era a Receita Federal, não era ainda o lugar, o cofre de convergência das riquezas. Era só o que era devido ao ofício do templo que para lá ia. Foi depois do cativeiro em Babilônia, com a cidade toda destruída, a primeira medida foi tentar reparar os muros, a segunda, vamos tentar construir, não era nem um templo, era quase uma capela. Tanto é que quem tinha visto o primeiro chorou diante da visão do segundo. E aquele templo ali, numa desorganização total, porque não havia mais rei, não havia mais um Estado estabelecido, a única ordem prevalente era a da sinagoga, que tinha sido desenvolvida durante o período do cativeiro em Babilônia. Antes disso não havia sinagoga em Israel. Ela foi um substitutivo para ensinarem a Torá na terra estranha, onde não havia templo, nem lugar de culto, nem lugar de sacrifício. Aí eles voltaram e a sinagoga voltou com eles. E o templo ganhou agora esse papel, em função das circunstâncias desorganizadas, de um centro de convergência, virou um templo-estado. Levar o dinheiro para a casa do tesouro, conforme Malaquias diz, tem esse contexto. Só que, no Novo Testamento, tudo isso acabou. No Novo Testamento, ninguém deve mais dinheiro a nenhum templo nem a algum lugar. No Novo Testamento, dinheiro, que é chamado de Deus, de Mamon, é algo
que o crente coloca sob o senhorio de Cristo, porque aquilo ali é uma potestade que precisa ser pisada e colocada no seu lugar de submissão. E o lugar de submissão dela é o lugar de serviço à solidariedade, à generosidade, ao amor, à ajuda, à ternura fraterna, ao socorro aos necessitados. Então, nenhuma igreja que diga, nenhum templo que diga, se você não puser o dinheiro nesse gasofilácio, você está em pecado, está falando da paz de Deus. Não. Isso aí é mentira, é manipulação diabólica, e eu digo na cara de qualquer um. Reúno a pastorada evangélica toda, eles não têm peito de me encarar. Ponham no Maracanã, um a um, se quiserem vir ao microfone. Eu vou chamar de mentirosos. Eles não aguentam argumento histórico, cultural, não aguentam nada, é só mentira, para o povo crer. Então, no Novo Testamento, a gente continua dando, e dando até mais. Muito mais. Dízimo é bobagem, dízimo é lei, é aquele 10%zinho do mesquinho. É igual a lei do divórcio, foi dada por causa da dureza do nosso coração. Porque do contrário, era para o cara pegar o que ele precisa para comer, beber, vestir, cuidar da sua casa, e o resto do produto facilitar a vida humana. É assim que devia ser. Esse é o espírito do Evangelho. Então no Evangelho, doação é livre. Assim como a do samaritano foi livre para quem estava caído. A gente, obviamente, usa de bom senso. Não é um doar perdulário e nem louco. Tem que haver alegria, amor. O indivíduo tem que ter o que dá, porque ninguém dá do que não tem. Tem que haver boa vontade no dar, e tem que haver outras coisas fundamentais. Número 1, tem que haver identificação da causa da necessidade, da carência verdadeira. Número 2, eu tenho que fazer isso a partir do gasofilácio da minha própria casa. Porque se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo, ele tem negado a fé. Aí fica esse povo pegando o dízimo todo e indo botar os 10% lá dentro daquele gasofilácio, e a mãe do cara está passando necessidade, o pai não vê a cor do dinheiro, a irmã mais nova está num perrengue danado, mas ele não ajuda. Por quê? Porque o dízimo virou moeda de troca. Ele não pode dar para ela, porque lá na chamada igreja dizem que se ele der para a irmã dele, ele não está dando para ninguém, está dando só para a irmã dele, está roubando de Deus. Então, como o negócio dele é usar o dízimo para do dízimo supostamente entrar na corrente exponencial de aumento de valores por essa suposta bênção de Deus estilo Amway e Herbalife, então ele não dá para ninguém, ele dá para o templo, porque só volta para ele se for para aquele canto ali. Então o que o indivíduo tem que fazer? É óbvio que se ele frequenta um lugar sério, verdadeiro, sincero, que o instrui genuinamente na palavra, Paulo diz que é justo, bom, sadio e necessário que aquele que é instruído espiritualmente na palavra faça participante aquele que o instrui na forma de ajuda material àquela pessoa, àquela causa. Está lá em Romanos, se repete em Coríntios, é assim que é. Segundo lugar, então ele identifica, bom, eu recebo, ensino aqui nesse lugar. Esse lugar tem necessidades, as pessoas comem, vivem, tem gente dedicada exclusivamente a me fazer esse bem. Então deixa eu olhar aqui como é que as coisas são, e eu vou determinar um percentual bom, legal, expressivo, significativo, e vou ajudar aqui todo mês. Agora tem uma outra área que tem a ver com o exercício da minha espontaneidade de fé, de amor, de misericórdia, que é sadio que eu guarde não na poupança, que é sadio que eu guarde para andar de olhos abertos, como João recomendou, para que se eu vir o meu irmão passando necessidade, eu tenha com que socorrê-lo. Então, se alguém me fala de dízimo, não está me falando de 10%, e eu não trato disso como 10%, até no caminho eu tenho dificuldade de usar essa expressão. Digo, traga a sua oferta com o nome que você der a isso.
Porque dízimo não é. Então, Tem cabimento, com o nome que você der a isso. Eu nunca dei o dízimo na minha vida. Eu tenho a alegria em Deus de ter dado 70%, 80%, 90% do que eu ganhei a vida inteira. E dou graças a Deus de não ter nenhuma reserva para amanhã. Nem para o ano que vem, nem para o dia seguinte. Eu vou ser mantido pela fé até quando não haja mais nenhum dente na minha boca. Quem vai me sustentar com papinha é o Senhor. Até que eu vá. Porque o dia é chamado hoje. Eu tenho cuidados de responsabilidade mínima com aqueles que eu cuido, mas eu não estou aqui, por exemplo, para guardar dinheiro para meus filhos no futuro. Eu não faria esse mal a eles. Eu ainda ajudo a minha caçula. Todos os meses ela é caçula, ela está no processo de crescer. Mas eu, como pai, quero que ela cresça, que ela tenha os seus próprios bens, seu próprio recurso para eu poder morrer em paz quando chegar a minha hora. Pai sincero e inteligente, ver os filhos caminhando, autônomos, né? com as próprias pernas. Então, voltando aqui à questão do dinheiro, é recomendável que o indivíduo invista onde ele é ajudado e que ele guarde alguma coisa, não para poupar, mas para manter os olhos abertos. É tão fácil, nós estamos cercados de miséria, carência e necessidade o dia inteiro, o tempo todo. Outro dia alguém me perguntou por que eu não começo outra fábrica de esperança. Eu falei, olha, a minha cota está dada. Agora, a fábrica de esperança sempre fui eu. Vocês estavam pensando que era aquele prédio ali? Aquele prédio estava lá há 50 anos, nunca aconteceu nada. Eu fui para lá, aconteceu aquilo tudo. Porque eu sou o cara? Não. É porque o evangelho que estava em mim gerou aquilo ali. Aquilo ali acabou, mas eu não acabei. A minha fabriqueta de esperança está acontecendo todo dia, para todo lado, e ninguém precisa saber. E ninguém me vê levantar e ir ao gasofilácio do La Salle, na hora das ofertas, colocar uma oferta lá, porque eu acho até hipocrisia da minha parte. Parece até que eu tô sendo o primeiro para induzir os outros a irem atrás, como muito pastor faz. Como eu faço. Olha só o meu exemplo aí, vou lá e botar uma nota bem rombuda assim, supostamente volta pro bolso deles, então aquilo é só um teatro. Então eu não dou lá não, na frente de todo mundo. As minhas eu dou em silêncio. Todas elas, e não é diziminho não, é infinitamente mais do que isso e ninguém precisa saber quanto é e nem ver. De modo que eu não estou nem preocupado se alguém lá numa sala diz, o Caio pede, mas ele não dá, eu estou dando é para Deus. Verdade. E os que quiserem de mim esse tipo de teatralidade informativa vão morrer secos, meu irmão. Porque eu não estou aqui para satisfazer esses interesses, nem fazer parte desse tipo de encenação. Eu conheço uma pessoa, uma senhora, que ela não dá dízimo mais, ela resolveu adotar, entre aspas, uma viúva. Aleluia. E aí do salário dela ela se compromete espontaneamente a fazer ajudas e comprar, às vezes, coisas que faltam na casa dela e assim por diante. Eu vejo isso muito mais poderoso infinitamente. Extremamente mais agradável ao Senhor. E aquele que dá ao pobre empresta a Deus. É o que diz a sabedoria da Bíblia. E ninguém deve dar ao pobre para estar emprestando a Deus, mas é Deus mesmo Senão que virou diz. outro negócio. É Deus mesmo que diz. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, é como lançar o pão sobre as águas, depois de muitos dias tu acharás. No entanto, eu recomendo. Se a pessoa é um discípulo, é um cristão, ela se alimenta genuína e verdadeiramente do Evangelho em algum lugar, ela reconhece alguma fonte de emanação, de instrução da palavra para ela também não deve se alienar para o outro extremo. Para o outro extremo. É daí que eu estou sugerindo o bom senso, que é uma recomendação bíblica. Em Romanos, vai lá ler Romanos 15, 16, leia Gálatas 6, leia 1 Coríntios 8, está tudo lá. Então existe também o compromisso com a manutenção da causa, da divulgação do Evangelho. Não se ata o pé
não se ata ao pé, ao boi que debulha. Está trabalhando, como Paulo diz, ninguém vai à guerra à sua própria custa. Se tem alguém numa linha de frente e você não está, ajude os suprimentos da trincheira. O que aconteceu é que quando os irmãos não estavam com esse entendimento, Paulo era obrigado a trabalhar. Né? E não ia lá ameaçar vocês, tem que dar, porque não. Não, ele ia trabalhar, embora ele dissesse, graças a Deus agora, os irmãos da Macedônia, que eram mais pobres, tiveram consciência, muito maior do que vocês, me mandaram o suficiente para eu parar de trabalhar e poder servir vocês, que eram todos, de fato, uns indolentes, ávaros. E Paulo diz assim, eu estou tendo que perder a cabeça e me tornar insensato para ver se eu dou uma chacoalhada nessa incapacidade de vocês enxergarem até o benefício que recebem e serem gratos com esse benefício, ajudando-me a continuar a não precisar passar o dia inteiro furando pano para fazer tenda, se eu podia estar o dia inteiro era costurando corações, mas vocês são burros demais para entender isso. Os irmãozinhos lá da Macedônia que tiram da pobreza deles para fazer esse bem a vocês. Caio, eu vejo que a gente precisa, eu quero falar a gente, colocando todos nós, precisamos mesmo ser curados disso tudo, porque a gente sai do sistema, mas essa coisa nunca sai. Parece que fica sempre um pedacinho, né? E fica de duas formas. E aí vai para um extremo do outro. Agora eu também não participo de mais nada, não enxergo mais nada. Já fui muito enganado, então ninguém me engana mais. Aí, conclusão, ele pune as coisas verdadeiras. É verdade. Aí o cara faz lá a viagem dele nessas igrejas malucas, caça-níqueis, nesses cassinos com o nome de Jesus em neon na porta, que é tudo cassino. Virou uma Las Vegas horrorosa, não é? O negócio todo é jogo, é mega-sena, é corrente, é isso, é aquilo, aquilo outro. E aí o cara vai lá, fica no cassino 1 ano, 2 anos, 3 anos, é enganado até não poder mais, se dana todo, não consegue mais dizer Jesus não é Deus, porque alguma coisa da graça de Deus deu uma marcada no coração dele. Aí ele começa a ficar por aí, ou fica solto, não sabe mais para onde vai, se amargura, se perde, se sente desviado. Aí vai aumentando suas culpas, suas neuroses, suas doenças. Aí depois de um tempo não aguenta mais conviver com tanta culpa, aí vai ficando cínico, vai ficando indiferente, depois se torna um anticrente, depois passa a ser o cara mais hostil ao Evangelho. Odiar as pessoas. Não, na verdade, a gente está falando aqui de toda essa sujeira, na verdade, que existe no meio evangélico, quanto a gente não odeia os irmãos. Não, né? A gente ama os irmãos, a gente odeia a sujeira mesmo. Odeia a sujeira. Não, eles começam a ir para o outro extremo e agora acham que você odeia Silas Malafaia. Não, como se ele fosse um arqui-inimigo seu. O Silas não teria nem poder de se tornar meu inimigo. Olha, eu nunca tive inimigos, mas se eu tivesse que ser tentado a ter um inimigo, cara, ele ia ter que ser um homem, não um menino. Ele ia ter que ter pelo menos o meu tamanho. Papai me disse, quando eu era pequeno, que a gente não bate com um pequeno porque é covardia. Do mesmo tamanho, não deve, porque não faz mais do que obrigação. Se você tiver que brigar, briga pra cima. Por isso que a minha briga é com o diabo, não é com o Silas. Não é com o Macedo, porque o Macedo é um menino. Ele vai ter que crescer muito no espírito para me olhar nos olhos. São meninos brincando com coisa séria. Com coisa séria, brincando com fogo eterno. Fogo eterno. Então, meu mano, respondendo aqui, finalizando essa questão. Não é sábio dizer assim, não, todo o meu dízimo agora eu vou dar para carentes e necessitados, se você vai a um lugar 1, 2 vezes na semana, recebe instrução, ensino, graça, conselho, ânimo, esperança. Nesse caso, a recomendação da Bíblia é separe algo significativo, que seja do tamanho da consciência que você tem, do significado que aquilo tem para tanta gente, inclusive para você.
e ajude aquele movimento de divulgação do Evangelho a continuar a crescer e se expandir. E não puna os seus guias espirituais sérios que estão pregando a palavra com a avareza que você herdou dos traumas oriundos dos lugares que você frequentou. Isso de um lado. De um outro lado, para o seu próprio bem, porque a coisa mais alienante que tem também é o seguinte: é o cara dizer assim, eu separei o meu diziminho, tá aqui, eu vou levar lá para a casa do tesouro, no caso dele ainda ser esse crente judaico, malaquiano, mas se ele já não é desse tipo, ele diz assim, eu vou levar lá para a igreja, eu vou levar lá para o nosso grupo, ou para a nossa reunião, sei lá o que for, pode ser até ser aqui no Caminho da Graça. Eu estou falando isso contra mim. Mas estou falando em favor do Evangelho. Aí eu vou levar lá para o Caminho da Graça o meu dízimo, porque eu confio tanto no Caio. Então tudo que eu ganho eu separo o dízimo e eu boto lá. Ele pensa que está me lisonjeando? Não. Eu gostaria, quero que ele seja homem o suficiente, lúcido o suficiente, crente o suficiente, para que ele saiba que ele não tem dívida nenhuma lá, ele só tem o privilégio da gratidão adulta, de virar um varão de Deus mesmo, e chegar e separar uma coisa significativa pensando no seu bem, no bem dos outros e dos outros que ainda não foram alcançados e poderão ser com aquele recurso que vai se transformar em divulgação do Evangelho. Mas de um outro lado, eu espero que ele não ponha os 100% dos 10% ou dos 20% ou dos 90% que ele queira dar lá não. Eu peço a ele que não faça isso para o bem dele. Peço a ele que guarde uma parte, sabe por quê? Porque é alienante, meu irmão, pegar tudo, botar lá e dizer, o Caio está fazendo bem por mim. O caminho da graça está fazendo bem aos pobres. E eu, enquanto isso, não olho para pobre, nem para mendigo, nem para criança abandonada. Ou seja, o cara pagou o pedágio por uma alienação mensal. E comigo eu não aceito isso, eu prefiro o caminho da graça tendo menos do que ele podia dar, mas ter esse cara sendo forçado a te meter a mão no bolso, desgraçado de avarento, e exercer misericórdia. Misericórdia, viu a empregada? Ela ganha um saláriozinho, mas nesse mês ela soube que o filho dela está doente. Pelo amor de Deus, meu irmão. O caminho da graça não vai sofrer falta se você socorrer essa doença dessa criança. Ao invés de deixar a bichinha ali com a merreca do salário, filhinho doente, e pegar esse dinheiro e dizer é corban, é para Deus. E ir lá colocar no caminho da graça para pagar um pedágio de alienação de consciência o mês inteiro. Então eu não quero. Eu não quero. É por isso que nesse sentido eu escrevi um texto domingo no site dizendo eu odeio o mundo. Porque tudo isso que a gente está falando aqui é mundo, meu irmão, do pior. E o meu ódio ao mundo é desse nível. Eu prefiro ter menos. Deixar algum no bolso da pessoa só para o cara vir a gente. Não é para ele guardar e botar numa poupancinha, não. Faça a sua poupança porque ele quiser, mas aquele recurso ali, fora aquele que ele já dá no lugar em que ele é ajudado, que ele guarde, para que a consciência dele se desenvolva, para que ele dê um tapa na avareza várias vezes por mês. E para que ele pare com essa historinha também de lucidez sociológica. Lucidez sociológica é outra panaceia para fazer o cara não ajudar ninguém. Aí ele acha que ele está sociologicamente muito culto, intelectualizado. Então eu não vou dar esse dinheiro, porque isso aqui é clientelismo, é alimentar a dependência. Eu sou o cara que só ensina a pescar. Eu passei a minha vida toda tentando ensinar a pescar, e hoje eu não faço outra coisa, eu não sei ensinar a pescar. Mas, meu irmão, até para o cara aprender a pescar, ele tem que estar com a barriga cheia, senão ele não aguenta a espera, não. Verdade.
De modo que essa história de sou sociologicamente crítico, por isso não ajudo mendigo, não ajudo criança de rua, não ajudo não sei o quê, estou fazendo isso alimentando a conjuntura da perversidade. Discutir isso com as suas negras, meu irmão. Ou então se eleja presidente da República e mude o sistema inteiro. Enquanto você não for, quem existe é o pobre. E Jesus disse, se você vir e puder, estenda a mão. O samaritano está caído, o assaltado está caído, não tem que fazer leitura sociológica. Como aumentou a criminalidade entre Jerusalém e Jericó. Vamos organizar uma ONG para combater a criminalidade. Vamos fazer uma passeata descendo de Jerusalém para Jericó, todo mundo de branco dizendo paz, 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 ou então com cruzes pretas. Vamos, nada disso, é só balela. Tá caído, levanta, o dinheiro está no teu bolso. Unge o homem com o teu recurso e o levanta dali em nome de Jesus. Até porque a diferença desse suposto mais bem-sucedido e do pobre, pelo menos para mim, é a misericórdia de Deus. Ele não tem nada mais do que o outro. Ele só não foi assaltado. E está ali no caminho. Porque se ele for assaltado, ele pode ter a grana que tiver, o Bill Gates. Mas, meu irmão, se ele subir no complexo do Alemão e ninguém souber que ele tem aquela grana toda, porque se souber, eles sequestram para pegar o dinheiro. Mas se não souberem que ele tem a grana toda, o que vai acontecer é que ele vai levar um pau danado, vai ficar estendido no chão e vai ter um monte de crente passando pelo gringo todo ferido e vai dizer, eu não vou parar porque o dono do morro pode achar que eu estou contra ele por estar socorrendo esse gringo, eu vou descer, ou eu vou orar por ele ali no templo, ali embaixo no pé do morro, ou eu vou não sei o que a mais. Se o Silas Malafaia souber que o Bill Gates desconhecidamente levou uma surra no alemão e está jogado lá, ele não vai subir o alemão para levantar nenhum caído e mendigo, mas o Bill Gates ele contrata um helicóptero para pegar e resgatar, porque é a chance que ele tem de se tornar sócio da gratidão do Bill Gates e da Microsoft. Eu só estou citando o nome dele porque ele sabe perfeitamente que eu sei, e ele sabe que é assim que ele faz. E ele não me é um desconhecido. A gente já se sentou à volta da mesa muitas vezes. E as nossas conversas, meu amigo, tem gente que pensa que eu sou ousado. Eu não sou não. Eu só conto o que eu vejo e sei. E não conto nem 1% do que eu vejo e sei. Eu conto para quem, estando fazendo essas coisas, enganando os outros, precisa daquela fala de Paulo. Chamar o cara de Himeneu, de Fileto, de James, de Jambres, de Demas, de Alexandre um latoeiro. Esse tipo de gente que Paulo chamou pelo nome, nas cartas eu chamo pelo nome em qualquer lugar. Enquanto estiverem enganando o evangelho, pervertendo a palavra, fazendo uma sublevação de estranhos, agregando ao evangelho o que ele não tem, roubando do evangelho o que ele não tem, anunciando essa mentira, manipulando o povo, impondo profecias da mentira e do diabo, profecias geradas pelo espírito de Mamon. Eu digo a eles, vocês estão repreendidos em nome de Jesus e preparem-se, o dia da luz está chegando. E ninguém brinque com isso, porque de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E vocês estão semeando morte, corrupção, engano, manipulação. Estão enganando? Paulo diz que o enganador é o maior enganado.